Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise de demonstrações financeiras. Meu nome é Lavezane Lima e vou tratar aqui com vocês mais um assunto da unidade 2, tá? Análise dinâmica. Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa adentrar no conteúdo. Bem, espero que todos estejam vendo, vou colocar no modo apresentação. Bem, análise financeira dinâmica. Bem, essa disciplina ela contempla diversos indicadores. E esse indicador foi criado por Fleury, tá? Para ser um apoio à análise de liquidez, ou seja, para trazer a concepção de como realmente a empresa está, com foco apenas nas finanças, tá? Então, a gente vai tratar principalmente do financeiro no circulante. Então, o que vem a ser a análise financeira dinâmica? Bem, quando a gente trata desse tipo de indicador, a gente está envolvendo apenas a questão de indicadores que são voltados ao balanço patrimonial. Não que eu não vá usar outros como suporte, que a gente vai ver mais adiante, mas essa de dinâmica, ela concentra principalmente aqui o financeiro, tá? O financeiro e os operacionais que estão dentro do circulante. Então, aqui, um ativo circulante e passivo circulante vão ser utilizados para a tomada de decisão a curto prazo e a gente sabe que a gente precisa, lógico, de outros conteúdos de longo prazo, mas hoje nós vamos focar apenas no curto prazo. Para que a gente possa ter uma percepção da empresa, será que até o final do ano ela consegue ter financeiro de caixa para que possa cumprir com o 13º? Será que ela consegue renovar seu estoque? Né? Quais seriam as tomadas de decisões com base no circulante? Então, se a gente pensar nessa concepção, quando fazemos nossos registros contábeis ao longo do tempo, lógico que tomamos algumas informações para que seja tomada decisão a curto prazo, né? Como classificações de nossas contas. Mas também devemos focar também ao longo prazo. Porém, essa aula de hoje vai focar apenas no curto prazo, tá? Então, como a gente já falou, essa análise dinâmica de Fleury, né, também chamada análise de tesouraria, ela contempla duas premissas. A primeira, nós vamos pegar o circulante, o ativo circulante e o passivo circulante e dividir em dois. Nós vamos dividir em operacional e nós vamos dividir também em financeiro. E essas contas operacionais, professor, o que vão ser essas contas operacionais? Ao longo do tempo, nós vamos verificar que essas contas operacionais, elas dizem respeito às operações da empresa, tá? Por exemplo, estoque, também fornecedores. Então, vamos transformar esse novo balanço. Professora, a gente vai ter que fazer outro balanço. Dentro daquele balanço que a gente já baixou lá da Bovespa, que vocês vão estar utilizando nas aulas, né, dando continuidade, a gente vai fazer uma classificação. E essa classificação se dá em dois modos. A gente tem aqui o ativo circulante e dentro dele o ativo circulante não operacional, que vamos chamar aqui de financeiro para ficar mais fácil a questão de interpretação. Então, dentro dele a gente tem caixa, bancos, aplicações financeiras, ok? Alguns investimentos em curto prazo. Então, tudo aquilo que tiver classificado no curto prazo, que seja provindo de finanças, ele é não operacional. Já o ativo operacional, circulante, ele vai envolver a questão de estoque, clientes, outras contas, né, que estejam ali envolvidos no circulante. Professora, mas cliente, ele não vira dinheiro, não seria... Mas enquanto ele não se tornar pagamento, ele é uma conta operacional, tá? Créditos também a receber, tá? Atendimento de fornecedores, se estiver no circulante, a gente também vai considerar. No passivo circulante, a gente vai dividir também em dois. O primeiro seria o não operacional, que é o financeiro, tá? Que seria empréstimos, financiamentos. Professora, mesmo financiamento de uma máquina, sim, mesmo assim, porque veio de terceiros, é um financiamento que eu tive, tá? E no operacional, a gente tem fornecedor, a gente tem impostos, a gente tem adiantamento de cliente, tem salário a pagar, ok? Então, tudo aquilo que envolve a operação da empresa, ele é um passivo circulante operacional. Lembre-se, circulante. Já tive alunos que classificaram todos, mas vamos focar no circulante. Então, dando continuidade,
a gente percebe que o ativo circulante ele se divide em dois, né? A gente, com a subtração aqui do ativo circulante operacional e o passivo circulante, a gente vai encontrar uma capital de giro, tá? E esse capital de giro, ele também é a mesma coisa que circulante líquido, tá? Que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, esse valor é o que vai me manter na empresa a curto prazo. E ele pode ser dividido em ativo circulante operacional, como a gente já viu, e o passivo ele vai ser passivo circulante operacional. Percebam aqui. A subtração entre esses dois vai me mostrar a necessidade do capital de giro. Ou seja, o capital de giro, ele vai mostrar dentro dele a necessidade que realmente, ou seja, se eu precisasse hoje, só com esses recursos, o que eu poderia estar efetivando? Se a gente pensar no momento de pandemia, hoje, se eu precisar fazer essa minha relação da minha empresa, quais são os recursos que eu vou precisar e o que eu preciso pagar nesse momento? Então, no financeiro, seria ativo circulante financeiro, que a gente já citou, que seria caixa, banco, e também o passivo circulante financeiro, ou seja, meus financiamentos, meus empréstimos. E aí eles vão resultar no ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, a gente vai encontrar aqui a situação tesouraria. Ou seja, quanto é que está em posse de terceiros? Quanto é que eu precisei de outros recursos? Então, se a gente trazer aqui as regrinhas, são essas, que eu vou encontrar o capital circulante líquido. Nessa outra, com os operacionais, eu vou encontrar a necessidade do capital de giro, tá? Que já foi o quê? Que isso aqui é muito importante. Diferente do capital de circulante, ela é primordial. E a gente tem as contas financeiras, ou seja, o saldo tesoureiro, quanto é que eu tenho sobrando, né? Eu consigo pagar minhas contas, consigo operacionar e ainda tenho esse valor em sobra. Porém, a gente tem o efeito tesoura, tá? E esse efeito tesoura, geralmente, ele é bem perigoso para a empresa. Eu vou acelerar o processo, mas aqui a gente pode ter, por conta do tempo, a gente tem aqui um exemplo. Eu tenho um ativo circulante operacional, passivo circulante operacional, me gerando uma necessidade de capital de giro de 30. E ao longo do tempo ela aumentou. Ah, professora, mas aumentou as vendas também, certo? Mas a gente precisa saber se o saldo tesouraria deu algum problema. Então, quando a gente olhou meu capital de giro, ele permaneceu intacto, ou seja, 38, 38, 38, 38. Isso pode acontecer. Porém, a minha necessidade de capital de giro ela aumentou ao longo do tempo. E se a gente vê, o efeito tesouro aconteceu. O que é isso? 38 menos 38. 38 menos 36, 2. 38 menos 42, 4. Olha, então, o meu saldo tesouraria, ele foi aumentando negativamente. Ou seja, a minha tesoura aumentou, abriu. Então, o que significa essa tesoura aberta aqui, ó? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Significa que eu preciso de recursos de terceiros, ou seja, eu precisei de empréstimos, eu precisei de financiamento, eu precisei de recursos terceiros para poder fazer minhas necessidades. Ou seja, eu só tinha 38, então eu precisei de mais recursos, ok? E isso pode ser prejudicial para as empresas. Isso pode trazer uma insolvência, tá? E a gente chega aqui que o efeito tesouro é a necessidade de capital de giro menos o capital de giro. E se isso acontecer, há um desequilíbrio, tá? E a gente tem aqui uma situação bem simples dessa análise, que se o capital de giro ele é positivo, a necessidade negativa, ou seja, eu preciso menos do que eu tenho, então eu tenho uma excelente situação. Mas se eu preciso, não tenho nada, estou zerada, também não preciso aqui, e eu tenho um saldo de terceiros maior, a minha empresa está em alto risco. Então, mais análise a gente vai ver ao longo das disciplinas, né? E também com os exercícios que vamos passar, que estão lá no fórum, e as atividades também do processo contínuo. Obrigada, até a próxima.